Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Eu tenho certeza que a Canção Nova cresceu tanto e se tornou tão forte exatamente por causa da adoração ao Santíssimo Sacramento. Graças a Deus. Então hoje é mais um dia de nós estarmos aqui. Aliás, quarta-feira que vem é um dia também solene para a Canção Nova, né? Padre Jonas vai receber o título de Monsenhor e vai receber e esse título vem de Roma, esse título vem do Papa, vocês sabem, né? É o nosso bispo quem solicitou ao Santo Padre que concedesse ao Padre Jonas esse título, e o Papa aceitou, não é? A gente sabe que está escrito aqui na palavra de Deus que Jesus disse para os apóstolos, né? Mateus 18, tudo que vocês ligarem na terra, eu ligo no céu. Então, se o Papa ligou aqui na terra esse título, né, ao Padre Jonas, o céu também ligou, pode ter certeza. Então, quarta-feira não vai ser festa só aqui na Canção Nova, não, na missa das 20 horas, vai ser festa também no céu. Os anjos também vão participar desta festa, né? Há 37 anos eu conheço esse homem, esse gigante da igreja, chamado Jonas Abib. Gigante de estatura pequena, de pouco peso, né? Mas de grande tamanho espiritual e moral. Há 37 anos eu conheci o Padre Jonas, o acompanho desde lá, nunca me separei dele. Há 35 anos atrás ele celebrou o nosso casamento, né? E foi uma das melhores graças que Deus deu a mim, na minha vida, a minha família, foi exatamente tê-lo conhecido tão cedo, quando eu tinha 20 anos de idade. Ainda o meu namoro, o meu noivado foi acompanhado por ele. Era o nosso diretor espiritual do namoro, do noivado. Depois, né, vieram os movimentos de jovens naquele tempo, 1970, o Construindo. Depois veio a Renovação Carismática, o Maranatá, depois veio a Rádio Canção Nova, a TV Canção Nova, e hoje toda essa rede de evangelização, rádio, TV, internet, que é a Canção Nova, através desse homem simples, mas esse homem de Deus, esse homem como Maria. Eu aplico ao Padre Jonas o que o anjo disse a Maria, ou melhor, o que Isabel disse a Maria: bendita és tu que acreditaste, porque vão se realizar aquilo que Deus prometeu. Padre Jonas sempre acreditou. Tem um filósofo grego que diz assim, que o homem é tamanho do seu sonho. O homem é do tamanho do seu sonho. O homem que não sonha alto, ele não faz grandes coisas, não. Mas o homem que sonha alto, ele faz muitas coisas. Desde que conheci o Padre Jonas, ele tinha uma sede insaciável de evangelizar, principalmente os jovens, porque ele aprendeu isso com o seu pai, Dom Bosco. E como ele tinha uma sede muito grande, Deus foi saciando essa sede dele. Mas não foi um sonhador assim, com a cabeça só na lua, não. Não, ele tinha a cabeça no céu, mas sempre teve os pés na terra. E ele soube, degrau por degrau, ir construindo essa escada para chegar até o céu. E chegou. Colocou hoje para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, essa Canção Nova. Graças a Deus. Então, é uma alegria muito grande a gente poder celebrar isso tudo na quarta-feira que vem, né? E hoje também nos encontramos aqui. Amanhã é festa de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil. Eu não sei se todos vocês conhecem bem a história de Nossa Senhora Aparecida. A maioria já conhece. E eu quero recordar aqui algumas coisas, não assim só pela história em si, que a gente já conhece, mas para que
a gente vá perscrutando através da história aquilo que Deus quis dizer para nós, com a aparição de Nossa Senhora. É uma aparição diferente, completamente diferente a aparição de Nossa Senhora Aparecida. Não é? Encontraram a imagem no Rio, aqui no Rio Paraíba, aqui pertinho de nós, aqui a 20 quilômetros de distância. Não houve mensagens, nas aparições de Nossa Senhora sempre há mensagens, sempre há videntes. Aqui não houve videntes, aqui não houve mensagem, não houve nada, só houve uma imagenzinha de 38 centímetros, mas essa imagem falou, e falou muito alto, não é? E continua falando muito alto. Então, já que a festa é amanhã, vamos meditar um pouco hoje. A Canção Nova gosta de levar você esse enriquecimento espiritual. Eu até fui buscar nos livros de história de Nossa Senhora Aparecida, fui até buscar um pouco de documentos assim históricos, né? Então eu encontrei, por exemplo, um padre da época, padre José Alves, que era capelão aqui de Guaratinguetá na época, que deixou o seu relato. Eu queria ler alguma dessas coisas para vocês. Então, diz assim que depois de 17 dias de viagem, o governador e também conde dessa região aqui, chamado Axumar, ele vinha, né, de São Paulo para cá. Naquele tempo, vocês sabem, andava a cavalo só, não é? Então as viagens demoravam muito tempo. E quando ele foi chegando aqui na região de Guaratinguetá, então, mais ou menos por volta do dia 12, 13, 14 de outubro, né? Então, houve uma ordem da Câmara, e aqui está escrito no manuscrito da época, quero ler para você, olha, a Câmara da Vila, a Vila Antiga Guaratinguetá, a Câmara da Vila notificou então os pescadores que apresentassem todo o peixe que pudessem para o governador. Entre muitos foram pescar em suas canoas Domingos Martins Garcia, João Alves e Felipe Pedroso. E começando a lançar suas redes no porto de José Correia Leite, continuaram até o porto chamado Itaguaçu, distância bastante, sem tirar nenhum peixe. E lançando neste porto de Itaguaçu as redes, João Alves, com a sua rede de rastro, tirou o corpo de uma senhora sem a cabeça. Mas depois, lançando mais abaixo outra vez a rede, tirou a cabeça da mesma senhora, não se sabendo nunca quem ali a tivesse colocado. A imagem media 38 centímetros de altura e apresentava cor bronzeada. Aí está, gente, o primeiro grande sinal. Vocês já pensaram no Rio Paraíba, enorme como é? Alguém lança uma rede, tira uma imagem, sem a cabeça. Uma imagem pequenininha. Depois lança a rede de novo e tira só a cabeça pequenininha. E percebe que essa cabeça é exatamente daquele corpo. Milagre extraordinário. Estão contados aqui nos manuscritos da época, ninguém inventou nada. É assim que Nossa Senhora age, que Deus age, de maneira simples, silenciosa, mas dando sinais, né? Ela quis aparecer aqui nesse lugar, e apareceu assim nessa cor negra. Engraçado que a imagem original talvez não fosse negra, porque é a imagem de Nossa Senhora da Conceição. Claro que ela ficou escurecida porque ficou dentro d'água, então ela escureceu. Mas aí Nossa Senhora mandou uma mensagem. Era a época da escravidão no Brasil. Então ela quis aparecer na cor negra. Quem sabe para dizer para nós, e principalmente para aquele tempo, que os negros também eram filhos de Deus, também eram seus filhos, né? E aqui diz a história que, continuando a pescaria, não tendo até então pegado peixe algum, dali por diante foi tão copiosa em poucos lances, que receosos de naufragarem pelo muito peixe que tinham nas canoas, ele e os companheiros se retiraram às suas moradas, admirados desse sucesso. É do livro de Marcondes Homem de Melo, álbum da coroação, Basílio Machado, a Basílica de Aparecida. É a fonte de onde tirei. Então, os pescadores não tinham pego peixe nenhum,
Depois que pegaram a imagem e a cabeça, as canoas encheram de peixe. A pesca milagrosa, outro sinal extraordinário de Deus, não é? Após limpar e recompor a imagem, os pescadores a levaram para suas casas, mas verificaram-se alguns sinais milagrosos que chamaram a atenção do padre José Alves Vilela, pároco de Guaratinguetá. Certa vez, durante uma dessas práticas, oração, aconteceu que, embora a noite estivesse muito calma, de repente se apagaram as velas que iluminavam a imagem da senhora. Naquele tempo não tinha luz elétrica ainda, era só vela. As velas todas se apagaram durante a oração, não é? E diz aqui então que os fiéis, querendo reacendê-las, verificaram com surpresa que elas por si mesmas, sem intervenção de alguém, se reacenderam sozinhas. Outro sinal. Nossa Senhora vai guiando por pequenos sinais, e o povo de Deus vai entendendo esses sinais. E aí o que aconteceu? Aconteceu que o padre José Alves, que era o pároco de Guaratinguetá, então decidiu construir para a santa uma capela para satisfazer ao crescente número de devotos da Virgem. Depois essa capela foi substituída por outra maior, nos Morros dos Coqueiros, em 1745, que recebeu o nome de Aparecida. Aparecida, hoje a cidade de Aparecida do Norte, não é? Em 1846 foi iniciada a construção de uma igreja maior, aquela que tem lá no centro antigo de Aparecida, não é? Que ainda existe lá. E no ano de 1980, o Papa João Paulo II benzeu a grande Basílica Nova de Nossa Senhora Aparecida, que não está ainda completada, mas que já está em pleno uso há muito tempo, não é? Não está completada nos seus adornos, não é? Mas está já em uso há muito tempo. E o povo construiu uma basílica para Nossa Senhora Aparecida impressionante. É a segunda maior basílica do mundo, só perde para a Basílica do Vaticano. Alguns dizem assim: mas isso aí é exagero, isso aí é esnobação, para que isso? Vamos dar o dinheiro para os pobres, fica aí a igreja gastando dinheiro aí dos pobres com essas coisas, né? Um dia, sabe, eu fui a Aparecida, eu vou todo dia 25, eu vou a Aparecida de manhã, participar da missa lá, porque dia 25 foi o dia que eu nasci, então todo dia 25 eu vou lá, não é? Aliás, tem muita gente que mora aqui perto, não vai em Aparecida, hein? É a casa da mãe. A gente encontra gente do Paraguai, do Uruguai, da Argentina, da Bolívia, que vem rezar em Aparecida, e a gente aqui do lado às vezes não vai. Então eu prometi para Nossa Senhora, pelo menos uma vez por mês eu venho aqui. E olha, gente, não tem graça que eu não consiga em Aparecida. Não tem graça que eu não consiga em Aparecida. Mas um dia, eu encostei o carro lá perto da Basílica, e tem que pagar para entrar na Basílica de carro, né? Tem que pagar R$7, eu pago com gosto, eu pago com gosto. Está aqui Nossa Senhora, é para a sua capela, a sua Basílica. Eu encostei o carro lá e fui entrando, do meu lado encostou uma van, desceu uma porção de gente. Eu digo: onde é que vocês estão vindo? Gente simples, gente assim, alugaram uma van, né? Nós estamos vindo de longe, do Paraná, não sei o quê. Eu digo: mas vem cá, vocês não acham que aqui é muita riqueza, não? Uma basílica muito grande? Eu quis provocar de propósito, né, para ver qual é a resposta que aquele povo simples me dava. Vocês não acham que a igreja devia vender essa basílica aqui não, e dar o dinheiro de volta para os pobres? Aí uma velhinha falou para mim assim: mas de jeito nenhum, homem. Somos nós os pobres que demos dinheiro para construir a basílica. Agora o senhor quer vender a basílica para dar o dinheiro de nós para os pobres? Não queremos não, nós queremos a basílica. A nossa mãe merece, a mãe do céu merece a maior casa na terra. Olha, foi a melhor resposta que eu não achei nos livros, contra as pessoas que dizem que a igreja é rica, que a igreja gasta muito dinheiro com os santos, com a basílica. É o povo pobre que construiu essa basílica de Nossa Senhora Aparecida, é o povo pobre. Vai lá, vai assistir uma missa domingo em Aparecida, a qualquer hora, e você vai ver quem é que lota aquela basílica. São os pobres, que vêm de ônibus, de longe, para prestar o seu culto
a Nossa Senhora, a sua mãe. Eis aí a tua mãe, Jesus disse aos pés da cruz. Eis aí a tua mãe. Todos os papas dizem que São João ali, aos pés da cruz, representava cada um de nós. E o evangelista diz que a partir daquele momento ele a levou para sua casa. É o que a gente tem que fazer, sabe? Levar Nossa Senhora para casa. Levar uma imagenzinha dela para casa, sim, porque a imagem dela é um símbolo da sua presença. Ela não está presente na imagem, mas a imagem é um símbolo, um sinal eficaz de que ela está presente. Leve Maria para sua casa. Muitos católicos ainda são mal influenciados pelos protestantes, que não entendem ou não querem entender. Eu acho que muitos não querem entender que nós não adoramos Nossa Senhora, nós a veneramos. A palavra venerar e a palavra adorar são duas palavras completamente diferentes, vem do grego. O venerar vem de dulia, e o adorar vem de latria, são palavras diferentes. Latria tem a idolatria, você adorar um ídolo, idolatria. Nós não prestamos a Nossa Senhora um culto de latria, nós prestamos um culto de dulia. Aliás, a igreja chama de hiperdulia, porque dulia se presta aos santos, mas Maria é muito mais do que os santos, é a mãe de Deus. Então ela merece um culto chamado de hiperdulia, além da dulia, além da veneração, mas que está longe de ser adoração. Não é adoração. Maria não é deusa, Maria é uma criatura, é uma mulher, mas não é uma mulher qualquer. É uma mulher que entre todas as mulheres do mundo, Deus escolheu para ser a sua mãe. Você pode escolher a sua mãe? Eu não pude escolher a minha. Mas Deus pôde escolher a mãe dele. Ele é Deus. Eu pergunto a você, quem é que Deus ia escolher? Como pergunta São Luís de Montfort, quem é que ele ia escolher? Uma escrava ou uma rainha para ser a sua mãe? Claro que escolheu uma rainha. Ele pôde escolher o seu pai, São José, pai adotivo, mas pai. E ele escolheu a sua mãe. Ave cheia de graça. Ave, sabe o que é essa expressão ave, gente? Essa expressão ave vem lá do tempo dos romanos, quando eles adoravam, prestavam culto e homenageavam César. Eles diziam: ave César, salve César. Então o anjo diz para Maria: ave Maria, salve Maria. O francês, quando reza Ave Maria, como é que o francês? Ele fala assim: Je vous salue Marie. Ele não fala Ave Maria, ele fala Je vous salue, eu vos saúdo Maria, Ave Maria. E se o anjo, meus irmãos, disse para Maria Ave Maria, não foi o anjo quem disse, foi Deus. Porque vocês sabem que o anjo não faz nada por conta própria. O anjo, ele é mensageiro de Deus. A palavra anjo, angelus, que vem lá do latim, do grego, quer dizer mensageiro. O anjo, ele é portador, ele fala o que Deus manda. Deus mandou o anjo dizer a ela: ave cheia de graça. Ave, gratia plena, como diz o latim. Gratia plena quer dizer repleta de graça, tudo nela é graça. Por isso que a igreja entendeu que ela é imaculada. Não tem mácula, porque se nela tudo é graça, não tem lugar para pecado. Então ela é imaculada, sem mácula, imaculada, gratia plena, cheia de graça. O Senhor é convosco, o anjo disse a ela: o Senhor é convosco. Bendita és tu entre todas as mulheres, e bendito é o fruto que está no teu ventre, Jesus. Não sei se vocês já repararam, quando a gente reza a Ave Maria, gente, qual é a palavra que está no centro da Ave Maria? Jesus. O Papa João Paulo II gostava de dizer que a Ave Maria gira em torno da palavra Jesus. Assim como uma porta gira em torno das dobradiças,
A Ave Maria gira em torno da palavra Jesus, porque a palavra que está no centro da Ave Maria é a palavra Jesus. Então a Ave Maria não é uma saudação apenas a Nossa Senhora, é uma saudação principalmente a Jesus. Bendito o fruto do teu ventre, Jesus. No eixo da Ave Maria você tem a palavra de Jesus. A Ave Maria é cristocêntrica, centrada em Cristo, muito mais do que mariocêntrica, é cristocêntrica. Que coisa bonita, né? Mas aí a história de Aparecida continua dizendo que em 1884, olha que coisa bonita, a princesa Isabel doou uma coroa a Nossa Senhora Aparecida. Com a doação desta joia, a princesa estava pagando uma promessa feita a Maria, em que pediu em 1868 um herdeiro para o trono. Ela não conseguia ter filho, a rainha Isabel. Então ela fez uma promessa a Nossa Senhora Aparecida, 1868, se ela tivesse um filho homem para ser herdeiro do trono, ela viria coroar Nossa Senhora Aparecida. E ela veio, sabe por quê? Porque ela teve 3 filhos homens. Tá aí, olha que bonito. Então diz aqui a história, que 7 anos após ter feito o pedido, a princesa Isabel deu à luz Dom Pedro de Alcântara. Em 1884, a princesa retornou a Aparecida com a coroa e com os 3 filhos, Dom Pedro de Alcântara, Dom Luiz Felipe e Dom Antônio. E a coroação foi em 1904. Gente, uma das coisas que eu sou mais grato a Deus, sabe o que é? É de nós termos sido colonizados pelos portugueses católicos. Digam o que quiserem dizer da colonização do Brasil, que houve maltrato aos índios, que houve isso, que houve. A carne é fraca. Vocês sabem que muitos portugueses que vieram para cá eram banidos de Portugal, eram presos que ganhavam a liberdade em Portugal a troco de entrar nas caravelas e vir para o Brasil, porque ninguém queria atravessar um Atlântico desse com 2 meses de viagem numa embarcação para chegar numa terra desconhecida. Muita gente não sabia se voltava vivo. Uma vez eu estava visitando lá Portugal, Lisboa, né, no lugar onde saíam as embarcações ali no Rio Tejo, e a guia disse para nós: vocês sabem o nome dessa praia? Eu disse: não. Ela disse: a Praia das Lágrimas. E eu disse: por que Praia das Lágrimas? Porque aqui as noivas e as esposas dos marujos ficavam chorando quando eles partiam, porque a maioria não voltava mais. Então lá no centro de Lisboa, ali onde tem a Torre de Belém, ali aquele marco dos navegadores, onde o rei construiu ali, né, aquele mosteiro de São Jerônimo, onde os navegadores passavam a noite em vigília de oração, antes de entrar nas caravelas. Era um povo católico, católico mesmo. Vocês estão vendo aqui a história da rainha Isabel, fez uma promessa em Aparecida em 1868, que se ela tivesse um príncipe herdeiro, e ele se tornou o rei do Brasil, Dom Pedro, ela coroaria Nossa Senhora. Então a primeira pessoa que colocou uma coroa de ouro na cabeça de Nossa Senhora foi a princesa Isabel. Bonito isso, gente. O Brasil nasceu católico. É por isso que o dia 12 de outubro é feriado, porque é o dia da mãe do Brasil, da padroeira do Brasil. De vez em quando a gente vê alguma tentativa aí no Congresso Nacional de querer eliminar o feriado de 12 de outubro. Vamos dizer não. Não, porque é o dia da rainha do Brasil. Nós fazemos feriado por causa de um Tiradentes. Nós fazemos feriado por causa de um Dom Pedro, filho da princesa, que deu o grito da independência. Tudo bem. Todo país que se preza tem uma tradição a dignificar e dignifica a sua tradição, está certo. Esse civismo é necessário, mas vamos acima de tudo. Nós que somos uma nação católica, 75% do povo brasileiro é católico, nós temos o direito de neste dia parar para olhar para a nossa mãe
e homenagear a nossa mãe. E o povo vem para Aparecida, e são 100 mil, e são 200 mil que vêm do Brasil inteiro saudar a Nossa Senhora. E nós precisamos disso, porque Nossa Senhora não é um enfeite em Aparecida, nem um enfeite nas nossas casas. Nossa Senhora é poderosa em intercessão a nosso favor. Especialmente hoje que o Brasil está ameaçado de ter um aborto aprovado como lei no Brasil. Mais do que nunca, meus irmãos, é dia de ajoelhar diante dos pés de Nossa Senhora Aparecida, não para adorar Nossa Senhora Aparecida. Tem gente que pensa que quando a gente ajoelha ao lado da imagem de Nossa Senhora Aparecida, não pode, isso é idolatria. Que idolatria? Eu estou me ajoelhando ao lado da sua imagem para com ela rezar, com ela pedir a sua intercessão a Deus, e não para adorá-la. Ninguém está adorando Nossa Senhora, mas ela intercede por nós. Eu quero dar mais um dado histórico para vocês, interessante. Veja, em 1930, oficialmente, o Brasil foi consagrado a Nossa Senhora Aparecida pelo cardeal Sebastião Leme, na presença do presidente da República da época. Quem é que já tinha nascido aqui em 1930? Quem era o presidente? Eu acho que era Washington Luiz, se não me falha a memória, era Washington Luiz o presidente. No Rio de Janeiro, na presença do presidente da República, na presença de autoridades civis e militares, o Brasil foi oficialmente, legalmente reconhecido, né? Está aqui o documento histórico dizendo, né? Consagrado a Nossa Senhora Aparecida. Então, meus amigos, nós temos uma protetora no céu e na terra. Isso não é enfeite, isso não é literatura vazia, isso é dom de Deus. Deus quis que esta fosse a Nossa Senhora. Por que eu digo esta a Nossa Senhora? Porque existem muitas Nossas Senhoras. Não, vocês sabem que não. Nossa Senhora é uma só. Ela recebe títulos diferentes. Cada lugar onde ela se manifesta, ela recebe um título diferente. Em Fátima, Nossa Senhora de Fátima. Em Lourdes, Nossa Senhora de Lourdes. Em Medjugorje, Nossa Senhora da Paz. Na Polônia, Nossa Senhora de Czestochowa. E vai embora, cada aparição dela. Em Guadalupe, Nossa Senhora de Guadalupe. Mas Nossa Senhora aparece em cada lugar, vocês sabem, de acordo com a necessidade daquele lugar, a necessidade daquele povo e daquela época. Eu acabei de estar em Guadalupe agora em setembro, na peregrinação da Canção Nova com a obra de Maria. Que coisa extraordinária Nossa Senhora de Guadalupe. Que milagre extraordinário, aquele ícone milagroso que até hoje os cientistas, há 500 anos, não conseguem explicar qual é a cor daquele tecido, que material é esse, que corante é esse, até hoje os cientistas não sabem dizer. Não tem no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, aquele corante que tingiu a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. Não tem na terra, é algo que veio do céu. E cada dia descobre mais coisas fantásticas daquele ícone. E Nossa Senhora apareceu ali, né, como uma Índia. Uma Índia. Por quê? Porque os evangelistas, os missionários católicos espanhóis, era 1531, estavam com uma dificuldade tremenda para evangelizar os astecas e os incas, que eram bravos e faziam sacrifícios humanos. Gente, que coisa horrorosa. Você ainda vê hoje lá na cidade do México, tem aqui no local das pirâmides, cada deus tinha a sua pirâmide maior do que esse, mais alto que esse telhado aqui. E no alto das pirâmides, quem é que eram sacrificados aos deuses? Eram as virgens, eram os rapazes, onde o sacerdote com uma faca de pedra abria o peito do rapaz, da jovem, ao vivo, tirava aquele coração e entregava para o Deus Sol, a deusa Lua, porque acreditavam que esses deuses se alimentavam de sangue humano. Que barbaridade! Houve ocasiões de num dia só, mais de 1000 jovens serem sacrificados desse jeito. E os franciscanos, dominicanos, que tinham chegado ao México,
com Fernão de Cortez, com Cristóvão Colombo, não conseguiam evangelizar esses índios. Eis que Nossa Senhora começa a aparecer, Nossa Senhora de Guadalupe, e ela pediu para o Juan Diego, para o índio que já era convertido, e o índio que já foi batizado, e eu pude botar a mão naquela pia batismal, onde o índio foi batizado, em 1526, e ela pediu ao índio, peça ao padre que construa uma capela aqui nesse lugar, porque daqui eu vou distribuir as minhas bênçãos. Está lá até hoje, lá no Monte de Tepeyac. E o que aconteceu, gente, para encurtar a história? Dentro de pouco tempo, os missionários católicos, franciscanos e dominicanos batizaram 7 milhões de índios. Sabe o que é isso? Naquele tempo, 500 anos atrás, o México se tornou católico. Por isso o México hoje é o país mais católico do mundo, mais do que o Brasil. 90% da população do México hoje é católico. O Brasil caiu aí para 75%. Nossa Senhora apareceu ali, e ali ela derramou as suas graças. É interessante, não sei se vocês já notaram, primeira coisa que Nossa Senhora pede numa aparição: construam para mim uma capela. Já notaram isso? Assim foi no México, assim foi em Fátima, assim foi em Lourdes, e assim é em toda parte. Se você quiser agradar a Nossa Senhora, viu? Construa uma capela para ela onde não existe uma capela dela. Você vai agradar muito ela. E pode ter certeza que dessa capela, se ela for venerada com carinho, e se a Santa Missa acontecer nessa capela de vez em quando, você pode ter certeza que dali ela vai distribuir muitas graças. Isso é histórico. Os acontecimentos mostram isso. Então, gente, que bonito essa história de Nossa Senhora, né? E aqui tem um relato da época que conta um milagre interessantíssimo que aconteceu com um escravo em Aparecida. Eu vou ler para vocês o relato, para vocês não pensarem que eu estou inventando. Olha, está no livro de Júlio J. Brustilone, A Mensagem da Senhora Aparecida, que é da editora Santuário Aparecida, de 1994. Ele conta essa história. Ele diz assim: olha, um escravo fugitivo, que estava sendo conduzido de volta à fazenda pelo seu patrão, tinha fugido. Naquele tempo, vocês sabem, o escravo fugiu, meu amigo, voltava com a coleira no pescoço e com a corrente, e voltava debaixo de chicote, e depois ele ia lá para o Pelourinho, né, para sofrer as chicotadas de castigo por ter fugido. Um escravo fugitivo que estava sendo conduzido de volta à fazenda pelo seu patrão, ao passar pela capela que tinham construído para Nossa Senhora Aparecida, isso foi em 1790, só tinha capelinha por enquanto, pediu ao patrão para fazer uma oração diante da imagem de Nossa Senhora. Olha que interessante. Enquanto o escravo estava em oração, caiu repentinamente a corrente, deixando apenas o colar que prendia seu pescoço. A corrente se encontra até hoje em Aparecida, pendurada na parede do santuário, como testemunho e lembrança de que Maria Santíssima tem suprema autoridade para desatar as prisões dos pecadores arrependidos. Aquele patrão, tocado pelo milagre, ofereceu a Nossa Senhora o preço do escravo e o levou para casa como uma pessoa livre, a fim de amar e estimar aquele seu escravo como pessoa protegida pela soberana Mãe de Deus. Está aí o relato tirado do livro A Mensagem de Nossa Senhora Aparecida, do Júlio Brustilone, da editora Santuário, de 1994. Mais um sinal: aquele escravo, uma coleira de ferro no pescoço, dali saiu uma corrente que o prendia. A corrente esprega sozinha do pescoço e cai no chão. E o patrão entendeu que Nossa Senhora queria o escravo livre. Não demorou muito, gente, para que a escravidão fosse abolida no Brasil. Por quem? Pela princesa Isabel.
A princesa Isabel, que coroou Nossa Senhora Aparecida, rainha do Brasil, a princesa Isabel assinou em 1888 a libertação dos escravos. Aí ela certamente entendeu por esse milagre que Nossa Senhora queria os escravos livres no Brasil, e graças a Deus aconteceu. Então, quando eu digo que Nossa Senhora aparece em cada lugar de um jeito, é porque cada lugar tem os seus problemas próprios, e aqui ela apareceu principalmente para fazer essa libertação dos escravos, mas para muito mais coisas, né? Eu tenho um amigo que é dentista do Padre Jonas, o Joel, Dr. Joel, casado com a Márcia, eles são de Caçapava. O Dr. Joel tem um irmão que é padre no Vaticano, e uma vez ele foi passar a Semana Santa no Vaticano, e o irmão dele disse assim, olha, era Papa João Paulo II, o irmão dele disse assim, você não quer confessar com o Papa na Sexta-feira Santa, porque o Papa na Sexta-feira Santa ele fica num confessionário da Basílica de São Pedro, e ele confessa algumas pessoas, e o irmão que é padre, trabalhando, vocês não querem se confessar com o Papa? Ele diz, é claro que eu quero. E o doutor Joel com a sua esposa, isso eles contaram aqui na Canção Nova, eles foram confessar com o Papa, e ele contou para mim, e contou aqui nesse microfone da Canção Nova. Sabe o que o Papa perguntou para ele? Depois da Papa João Paulo II, fez duas perguntas para ele. Primeiro, você conhece a Canção Nova? Papa João Paulo II perguntou para o Joel. Ele disse, claro que eu conheço, eu moro lá pertinho, eu sou amigo do Padre Jonas. Segunda pergunta que o Papa fez para o Joel, você vai sempre rezar no Santuário de Aparecida? E o Joel disse, eu vou sempre, Santo Padre, vou sempre rezar lá, porque eu moro pertinho, eu moro em Caçapava. Vendo a preocupação do Papa? Você vai rezar no Santuário de Aparecida? Porque o santuário, gente, de Nossa Senhora, não é só o de Aparecida, qualquer santuário de Nossa Senhora, é casa de bênçãos, é casa de graças. Não há santuário de Nossa Senhora que você não encontre o relato de milagres e milagres e milagres, todos os santuários, é impressionante. Um dia eu estive numa cidade do Paraná fazendo uma pregação, e uma pessoa me deu uma fotografia preto e branco muito antiga. Eu não trouxe a fotografia aqui, porque essa fotografia eu mandei analisar, para ver se ela é autêntica mesmo, mas é impressionante. Como é que chama a cidade que aconteceu o milagre? Agora não me lembro, uma cidade do Paraná que tem um nome um pouco complicado, não faz mal. Uma família pobre que morava no campo, houve um incêndio muito grande perto da casinha deles, e a casinha deles estava correndo o risco de pegar fogo, casinha de madeira, como tem muito no Paraná, não é? E eles ficaram apavorados, e o pai de família e a mãe prometeram a Nossa Senhora Aparecida que se aquela casa não pegasse fogo, eles iam a Aparecida agradecer esta graça, e a casa não pegou fogo, conseguiram apagar o incêndio, antes do incêndio pegar, porque a casa era no meio de um bosque. E aí ele foi tirar uma fotografia da família, para levar para Aparecida, essa fotografia que ele me deu, está o pai, a mãe, ele de chapéu, de botina, bem simples, tinha assim umas galinhas na foto, tinha uns porquinhos na foto, que juntou tudo que ele tinha ali, para levar para Nossa Senhora. E quando ele bateu a foto, apareceu no telhado, a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Eu peguei essa foto é de 1960, eu mandei analisar essa foto por alguns peritos, porque eu quero ver se não é montagem, se não tem fraude, por isso que eu não quero mostrar essa foto ainda para ninguém. Quando eu tiver certeza, quando eu tiver um laudo técnico pericial, dizendo que essa foto é autêntica, aí eu tenho certeza que é um milagre. Eu sinto no meu coração que foi um milagre, porque é uma foto antiquíssima, amarela, no tempo que não tinha computador, se bem que hoje você consegue fazer muitas coisas no computador, então não quero adiantar nada, mas apareceu no telhado da casa a imagem de Nossa Senhora, nítida, perfeitamente nítida, misturando com as telhas, não é em cima das telhas, é nas telhas da casa, formou a imagem de Nossa Senhora Aparecida.
Tá aí, gente, eu quero completar essa reflexão nossa, pegando aqui um texto da Bíblia que Nossa Senhora aplica a Nossa Senhora, a igreja aplica a Nossa Senhora. É o texto da rainha Esther. Vocês conhecem o livro de Esther, não é? E eu queria rapidamente fazer aqui esse ensinamento da igreja. Por que a igreja coloca a rainha Esther da Bíblia como uma imagem de Nossa Senhora? Porque é uma história maravilhosa. O povo judeu estava no exílio, lá no exílio da Pérsia, da Babilônia, e era rei nessa época o rei Assuero, que era rei dos persas e rei dos medos. Ele reinava sobre 127 províncias. O rei Assuero também recebe o nome de Xerxes, e que era filho do famoso rei Dario dos persas. E ele reinava sobre toda a Pérsia, a Meda, desde a Índia até a Etiópia. Era um rei riquíssimo. O castelo do rei era todo com cortinas douradas de seda, colunas de mármore, uma coisa extraordinária. E o rei tinha uma rainha chamada Vasti. E o rei mandou um dia dar um grande banquete para todas as autoridades do reino, e mandou dizer para a rainha vir se apresentar com o diadema real, e a rainha não quis. A rainha Vasti desobedeceu o rei, e o rei ficou confuso, ficou sem jeito. O rei chamou os seus conselheiros, chamou os seus orientadores, e disse: o que eu vou fazer agora? E os conselheiros, está tudo narrado aqui no livro de Esther, não é, na Bíblia. Os conselheiros disseram para o rei: demita a rainha. A rainha que não cumpre a ordem do rei, e que faz o rei ficar tão triste, aborrecido, e além de dar um mau exemplo para as mulheres, que ela deixe de ser rainha. E o rei aceitou o conselho dos conselheiros, e disse: Vasti não é mais rainha. Mandem trazer todas as virgens que tem no país, as mais belas virgens, porque eu vou escolher a nova rainha. E havia uma judia, chamada Edissa, que quer dizer também Esther, que era sobrinha de Mardoqueu, era um judeu piedoso. E todas as jovens lindas foram levadas para o rei, e como Esther era linda, foi levada também. E quem é que o rei escolheu? Esther. Era a virgem mais linda do reino. Olha, vamos comparando com Nossa Senhora. Bendita és tu entre todas as mulheres, entre todas as virgens, está escrito no texto do livro de Esther, entre todas as virgens mais belas do reino, o rei Assuero, Xerxes, se encantou com Esther. Mas havia no palácio um ministro do rei que não gostava dos judeus, chamava-se Amã. E Amã queria que o rei mandasse matar todos os judeus, porque os judeus eram judeus, não adoravam os deuses dos persas, adoravam o único Deus do céu e da terra. Então o Amã ficou na cabeça do rei: vamos mandar matar todos os judeus. E o rei chegou a assinar um decreto, mandando matar todos os judeus. E aí o Mardoqueu, tio da rainha Esther, judeu piedoso, disse: rainha Esther, não é à toa que você foi escolhida para rainha, é para você salvar o povo. Rainha Esther, pelo amor de Deus, peça ao rei a nossa salvação. É a única chance que nós temos, porque o rei já assinou o decreto. No dia marcado, todos os judeus iam ser mortos. E aí você vê aqui no capítulo 7, eu quero ler só o capítulo 7, o comecinho, para vocês entenderem. O rei e Amã era o ministro maldoso. A gente pode ver nele aí a imagem do chifrudinho. O rei e Amã vieram, pois, ao banquete de Esther. No segundo dia, bebendo vinho, disse ainda o rei a Esther: qual é teu pedido, rainha Esther? Será atendido. Que é que desejas? Fosse mesmo a metade de meu reino, tu obterias. A rainha respondeu: se achei graça a teus olhos, ó rei,
se achei graça a teus olhos, ó rei, ave cheia de graça. Vamos comparando, gente, Esther com Nossa Senhora. E a Esther diz para o rei: ó rei, se achei graça, ó rei, não é? Se lhe parece bem, concede-me a vida, eis o meu pedido, salva o meu povo, eis o meu desejo. Gente, é o que Nossa Senhora vive dizendo para Deus: salva o meu povo, eis o meu pedido, ó rei, eis o meu pedido, ó rei, salva o meu povo. Que coisa bonita essa comparação que a igreja faz de Esther com Nossa Senhora. E aí continua aqui o texto dizendo assim, o capítulo 7 do livro de Esther. Quem é, replicou o rei, e onde está quem maquina tal projeto em seu coração para matar os judeus? O opressor, o inimigo, disse a rainha, é Amã. Eis aí o infame. Amã ficou tomado de terror diante do rei e da rainha. O rei, aceso de cólera, levantou-se e deixou o banquete, dirigindo-se ao jardim do palácio, ao passo que Amã permanecia ali para implorar a Esther o perdão de sua vida, porque via bem que no espírito do rei estava decretada a sua perda. Está aí, meus irmãos, Esther esmagando a cabeça desse ministro maldoso que queria a morte do povo. Nossa Senhora esmagou a cabeça da serpente maldita que queria o inferno para todos nós. É por isso que a igreja coloca a rainha Esther como uma prefigura de Nossa Senhora. São Bernardo de Claraval, doutor da igreja, dizia assim, que Maria é a onipotência suplicante. Onipotência quer dizer o que? Pode tudo. Suplicante, pela súplica. Ele diz, ela não é onipotente pela natureza. Deus é onipotente pela natureza. Deus pode tudo porque Deus é Deus. Maria não é Deus. Então Maria não tem onipotência natural, mas ela tem pela graça. Isto é, o que ela pedir ao rei, o rei dá. O rei não disse a Esther: rainha Esther, peça o que você quiser, eu te dou até metade do meu reino. E o que Esther pediu? Não pediu ouro, não pediu prata, não pediu poder, não pediu reino, não pediu glória. A rainha Esther pediu por nós: ó rei, salva a minha vida, porque eu sou judia, e o decreto é para matar todos os judeus, eu sou judia. Salva a minha vida, salva o meu povo. Gente, então Nossa Senhora é a nossa intercessora diante do rei. Constantemente ela está dizendo para o rei: salva o meu povo. Ela é aquela mulher que nas bodas de Caná, aí está a prova da intercessão maravilhosa de Nossa Senhora, quando já não tinha mais vinho. Gente, o vinho era a alegria do judeu, era a alegria da festa, era o vinho. O vinho para o judeu era algo sagrado. Não é à toa que Jesus usou o vinho para fazer do vinho o seu sangue. Uma festa que faltasse o vinho era um vexame para os noivos, para a família. E a festa de casamento durava 7 dias, vocês sabem, porque eles celebravam o quê? Em cada casamento dos judeus eles celebravam o casamento de Javé com Israel. Então aquele jovem simbolizava Javé e aquela jovem simbolizava Israel. Então o casamento era uma festa solene, também a parte festiva. O casamento não era como hoje, que faz uma parte religiosa na igreja, depois faz a bebedeira lá no clube. Não era assim, não. Era tudo no mesmo lugar, porque era tudo sagrado. O vinho era sagrado, a festa era sagrada. E Nossa Senhora se preocupa, eles não têm mais vinho.
Olha a mãe, com que ela está preocupada. Eles não têm mais vinho. E Jesus, sinto muito, eu não vim na terra para fazer vinho, eu não vim na terra para resolver problema de casamento, não chegou a minha hora. Maria sabia que ele ia fazer alguma coisa, e só falou para o mordomo: faça o que ele mandar, faça o que ele mandar, eu não sei o que ele vai mandar, mas faça o que ele mandar, ele vai fazer alguma coisa. Eu conheço meu filho não nega um pedido da sua mãe, faça o que ele mandar. E Jesus ouviu aquilo: faça o que ele mandar. E certamente Jesus pensou: é minha mãe, ela me deu um corpo humano, eu sendo o verbo de Deus, esse verbo pôde se encarnar nela, é minha mãe, é mãe de Deus, eu não posso dizer não para ela. Encham as talhas de água. E eles encheram 6 talhas de água, gente. Sabe quantos litros tinha cada talha? 100 litros. Vai lá em Caná da Galileia, você vê 6 talhas dessa altura, 100 litros. Não foi uma canequinha d'água não que ele transformou em água, foram 600 litros de água. E transformou em vinho da melhor qualidade. Deus não gosta de fazer milagre pequeno não, sabe, gente? Deus, quando faz milagre, Deus faz logo para ninguém duvidar. Um dia um professor de literatura, muito famoso, mas um tanto ateu, perguntou assim para mim: por que Deus é tão esbanjador? Por que tem tantas bilhões de estrelas no céu? Por que uma laranjeira fica tão carregada de laranja que os galhos ficam até quebrados? Eu falei para ele: é para provar para você o tamanho dele. Quando você olha para o céu e vê que o céu é infinito, para você ter uma imagem da infinitude de Deus e não duvidar no seu ateísmo. É para você que ele fez essa amostra. Então Deus gosta de fazer milagre assim, grande mesmo. Jesus podia ter transformado um galãozinho de água em vinho, não, ele transformou 600 litros de água em vinho. Agora, por que, meus irmãos? Porque ela pediu. Onipotência suplicante. Que coisa boa, gente, a gente olhar para a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Não sei se essa imagem aqui tem. A gente vê aqui a bandeira do Vaticano. Que coisa boa, no manto dela. E do outro lado a bandeira do Brasil. Que coisa boa. Ela guarda o Brasil, ela guarda a igreja, ela protege o Papa. Que coisa maravilhosa. Essa bandeirinha está aqui porque ela foi consagrada ao Brasil na presença do presidente da República em 1930. Não é porque algum padre achou bonito, nem Aparecida, e mandou pregar a bandeirinha do Brasil aqui, não. É porque oficialmente, por lei, por decreto do presidente da República, o Brasil foi consagrado a Nossa Senhora Aparecida. E ninguém vai tirar essa bandeira daí. Ninguém vai tirar essa bandeira daí. E ninguém vai tirar do Brasil esse dia santo, esse dia de feriado, que é o dia 12 de outubro. Não vai. Esse dia é nosso. E eu gostaria de terminar a nossa conversa, então, que já está na hora agora, lendo para vocês uma coisa que o Papa disse essa semana, falando do Rosário, porque vocês sabem que no dia 7 de outubro foi dia de Nossa Senhora do Rosário, não é? Porque no dia 7 de outubro de 1571, as tropas católicas, abençoadas pelo Papa São Pio V, venceram as tropas dos turcos otomanos, na batalha de Lepanto na Grécia, que queriam invadir a Europa e destruir o cristianismo na Europa. Então o Papa pediu ao rei da Áustria, João da Áustria, que em nome de Cristo fosse defender a cristandade, fosse defender a Europa católica, e disse: levem o rosário, e na força do rosário vocês vão vencer essa batalha. E as tropas cristãs em minoria venceram os turcos otomanos muçulmanos na batalha de Lepanto na Grécia, no dia 7 de outubro de 1571. Por isso o Papa no dia 7 de outubro instituiu o dia de Nossa Senhora da Vitória.
que ele chamou também de Nossa Senhora do Rosário. Está aí. Mas o Papa Bento disse no Vaticano agora, no dia 7 agora, né? Há 4 dias atrás, o Papa Bento disse o seguinte, recordou, diante de milhares de fiéis reunidos na Praça de São Pedro, no Ângelus, disse o seguinte: o terço é um meio agradável pela Virgem para contemplar Jesus, e mediante sua vida, amá-lo e segui-lo sempre fielmente. O Santo Padre explicou que este 1º domingo de outubro nos dá 2 motivos para rezar e refletir: a memória da Beata Virgem Maria do Rosário, que se recorda hoje, e o esforço missionário ao que se dedicou este mês de modo especial. A imagem tradicional da Virgem do Rosário, que com um braço sustenta o menino, Jesus, e com o outro coloca a coroa em Santo Domingo. Esta significativa iconografia mostra que o terço, o Papa falando, mostra que o terço é um meio agradável pela Virgem para contemplar Jesus e mediante sua vida amá-lo e servi-lo sempre fielmente. É a ordem que a Virgem deixou também em suas diversas aparições, disse o Papa. Penso em particular em Fátima. Há 90 anos, aos 3 pastores, Lúcia, Jacinta e Francisco, se apresentou como a Virgem do Rosário e recomendou com insistência recitar o terço todos os dias para obter o fim da guerra. Também nós queremos acolher o pedido maternal da Virgem, nos esforçando por recitar a coroa do Rosário pela paz nas famílias, as nações e o mundo inteiro. Está aí, mais um Papa que recomenda o Rosário. Todos os Papas recomendaram o Rosário, gente. O Papa João Paulo II dizia que é a minha oração predileta. Ele dizia, é a minha oração predileta. Um Papa dizer isso, gente, que o Rosário é a minha oração predileta, não precisa dizer mais nada. Cada um de nós precisa rezar o Rosário. Nossa Senhora disse em Fátima para as crianças que não tem problema, não existe problema de ordem pessoal, de ordem familiar, de ordem nacional, de ordem internacional, que você não consiga resolver com a reza do terço. Gente, nós estamos diante de muitas ameaças no Brasil. Ameaça de aprovação do aborto, ameaça de aprovação da eutanásia, pílula do dia seguinte abortiva sendo distribuída aos nossos jovens, às nossas jovens, criminosamente, porque a pílula abortiva tem uma carga hormonal que destrói o organismo hormonal da menina. É o Rosário que vai nos salvar, gente. É pelo Rosário que Nossa Senhora vai nos salvar de todas essas pragas. Vamos rezar. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.